Em um vilarejo encravado entre montanhas imponentes, onde o sol se escondia cedo e a noite reinava por longas horas, vivia um menino chamado Elian. Seus olhos, da cor do céu crepuscular, carregavam a mesma melancolia que pairava sobre o lugar. As casas de pedra, enfileiradas ao longo da rua principal, pareciam suspirar a cada rajada de vento, como se compartilhassem um segredo sombrio. Elian não conhecia a alegria das brincadeiras ao ar livre, nem o calor das histórias contadas ao redor da fogueira. A escuridão constante havia roubado a vivacidade das cores e silenciado as melodias da infância. As pessoas, curvadas pelo peso dos dias sombrios, caminhavam em silêncio, como sombras vagando por um mundo desprovido de luz. O vilarejo de Valles, outrora um lugar próspero e vibrante, havia se transformado em um espectro de si mesmo. A lenda contava que, há muitos anos, uma maldição lançada por uma bruxa vingativa havia banido as estrelas do céu, mergulhando Valles em uma escuridão eterna. Desde então, a esperança se esvaíra, dando lugar ao medo e à desesperança. Elian, no entanto, era diferente. Em seu coração, pulsava uma chama tênue, mas persistente de otimismo. Ele acreditava que, em algum lugar, existia uma solução para libertar Valles da maldição. Todas as noites, debruçado na janela de seu quarto, ele fitava o céu negro, imaginando as estrelas cintilantes que um dia haviam adornado a abóbada celeste. Seu pai, um velho lenhador de rosto marcado pelo tempo, tentava dissuadi-lo de suas fantasias. As estrelas se foram, Elian, dizia ele com a voz embargada pela tristeza. Não perca seu tempo sonhando com o impossível. Aprenda a viver na escuridão como todos nós. Mas Elian não se deixava abater pelas palavras pessimistas do pai. Ele sabia que dentro de si residia a força para desafiar o destino. Em suas caminhadas pela floresta, ele buscava vestígios de magia, sinais de que a esperança ainda não havia abandonado Valles. Um dia, enquanto explorava uma clareira escondida, Elian encontrou algo extraordinário. No centro da clareira, sob a sombra de uma árvore centenária, repousava um pequeno baú de madeira adornado com símbolos estranhos. Intrigado, Elian abriu o baú e encontrou em seu interior um punhado de sementes luminosas que brilhavam com uma luz suave e misteriosa. As sementes pareciam pulsar com uma energia vital, transmitindo uma sensação de paz e esperança. Elian sentiu um arrepio percorrer seu corpo, como se as sementes estivessem se comunicando com ele, revelando um segredo ancestral. Sem hesitar, Elian pegou as sementes e as guardou em um pequeno saco de pano, sentindo que havia encontrado a chave para libertar Valles da maldição. Correu de volta para casa, ansioso para compartilhar sua descoberta com o pai. Ao mostrar as sementes luminosas ao pai, Elian esperava ver um sorriso em seu rosto, um vislumbre de esperança em seus olhos. Mas o lenhador permaneceu impassível, como se a magia das sementes não o afetasse. "Onde você encontrou isso, Elian?" perguntou o pai com a voz carregada de desconfiança. "Na clareira da floresta", respondeu Elian com entusiasmo. "Acho que essas sementes podem trazer as estrelas de volta ao céu de Valles." O pai suspirou, balançando a cabeça em sinal de descrença. "Elian, você precisa parar com essas fantasias. Sementes não podem fazer milagres. A magia não existe mais em Valles." Elian sentiu um nó se formar em sua garganta. A frieza do pai o desanimava, mas não o impedia de seguir em frente. Ele sabia que precisava acreditar em seu próprio coração, mesmo que ninguém mais o fizesse. Naquela noite, Elian decidiu plantar as sementes luminosas em segredo. Escolheu um lugar especial, no alto da montanha que protegia Valles, onde a escuridão parecia mais densa e a saudade das estrelas era mais intensa. Com cuidado, cavou pequenos buracos na terra fria e úmida, depositando em cada um deles uma semente luminosa. Enquanto cobria as sementes com terra, sussurrava palavras de esperança e fé, pedindo que a magia da natureza despertasse e transformasse Valles. Após plantar todas as sementes, Elian sentou-se na terra, fitando o céu negro com seus olhos brilhantes. A noite parecia mais silenciosa do que nunca, como se a própria escuridão estivesse prendendo a respiração.
aguardando um milagre, e então aconteceu. Uma luz tênue começou a emanar do solo, crescendo gradualmente, até se transformar em um brilho intenso. As sementes luminosas haviam germinado, dando origem a pequenas plantas que irradiavam uma luz suave e celestial. Elian sentiu um calor percorrer seu corpo, uma onda de alegria e gratidão que o inundou por completo. As plantas luminosas eram a prova de que a magia ainda existia em Valles, de que a esperança ainda podia florescer em meio à escuridão. A notícia da descoberta de Elian se espalhou rapidamente pelo vilarejo. As pessoas, curiosas e hesitantes, começaram a subir a montanha para ver as plantas luminosas com seus próprios olhos. Ao contemplarem a beleza das plantas, um sentimento há muito esquecido despertou em seus corações: a esperança. Pela primeira vez em muitos anos, as pessoas de Valles vislumbraram a possibilidade de um futuro melhor, um futuro iluminado pelas estrelas. Mas a jornada de Elian estava apenas começando. Ele sabia que as plantas luminosas eram apenas o primeiro passo para libertar Valles da maldição. Para trazer as estrelas de volta ao céu, ele precisaria enfrentar desafios ainda maiores e convencer as pessoas a acreditarem na magia da esperança. A aurora atingiu o horizonte, com pinceladas tímidas de cores rosadas quando Elian despertou. O ar frio da montanha revigorava seus pulmões, enquanto seus olhos se fixavam nas plantas luminosas, agora ainda mais radiantes sob a luz matinal. Uma determinação inabalável brilhava em seu olhar. Ele não descansaria até trazer as estrelas de volta a Valles. Ainda que a beleza das plantas luminosas tivesse reacendido a esperança nos corações dos moradores, muitos permaneciam céticos. Acreditavam que a maldição da bruxa era irreversível, um fardo a ser carregado para sempre. Elian sabia que precisava fazer mais do que apenas iluminar a montanha. Ele precisava confrontar a origem da escuridão. Consultando os livros antigos de sua avó, uma curandeira respeitada que havia falecido anos atrás, Elian descobriu a história da bruxa que amaldiçoara Valles. Seu nome era Morwen, uma mulher de grande poder que fora injustamente acusada de praticar magia negra. Movida pela vingança, Morwen invocara uma força ancestral que baniu as estrelas do céu, condenando Valles a uma escuridão eterna. Os livros também mencionavam que Morwen havia se refugiado em uma caverna isolada, nas profundezas da Floresta Sombria, um lugar temido por todos os moradores de Valles. Acreditava-se que a floresta era habitada por criaturas malignas e protegida por feitiços poderosos, tornando-a praticamente intransponível. Apesar dos perigos, Elian decidiu que precisava encontrar Morwen e convencê-la a desfazer a maldição. Ele acreditava que no fundo de seu coração ainda existia um resquício de bondade, uma chance de redenção. Compartilhando sua decisão com o pai, Elian esperava receber apoio e encorajamento. Mas o lenhador, mais uma vez, tentou dissuadi-lo de sua jornada. "Você está louco, Elian?" exclamou o pai com a voz exasperada. "A Floresta Sombria é um lugar perigoso, habitado por monstros e espíritos malignos. Você não tem a menor chance de sobreviver." Elian, no entanto, não se deixou intimidar pelas palavras do pai. Ele sabia que precisava seguir seu coração, mesmo que isso significasse enfrentar seus maiores medos. "Eu preciso tentar, pai", disse Elian com a voz firme. "Não posso viver em um mundo sem estrelas. Preciso fazer tudo o que estiver ao meu alcance para trazer a luz de volta a Valles." Na manhã seguinte, Elian partiu para a Floresta Sombria, levando consigo apenas uma mochila com alguns mantimentos, uma bússola e um mapa rudimentar que havia encontrado nos livros de sua avó. Antes de partir, ele visitou as plantas luminosas na montanha, pedindo que o protegessem em sua jornada. A entrada da Floresta Sombria era assustadora. Árvores retorcidas e esqueléticas se estendiam em direção ao céu, bloqueando a luz do sol e criando uma atmosfera sombria e opressiva. O ar era denso e úmido, carregado com o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Elian avançou cautelosamente pela floresta, guiando-se pela bússola e pelo mapa. A cada passo, sentia a presença de olhares invisíveis, como se estivesse sendo observado por criaturas sinistras.
O silêncio era quebrado apenas pelo som de seus próprios passos e pelo farfalhar das folhas ao vento. Após horas de caminhada, Elian começou a se sentir exausto e desorientado. O mapa parecia confuso, e a bússola girava erraticamente, como se estivesse sendo afetada por alguma força mágica. De repente, o chão sob seus pés começou a tremer, e uma voz gutural ecoou pela floresta. "Quem ousa perturbar a paz da floresta sombria?" perguntou a voz com um tom ameaçador. Elian, tremendo de medo, ergueu os olhos e viu uma criatura monstruosa emergir das sombras. Era um gigante de pedra, com olhos vermelhos incandescentes e dentes afiados como facas. O gigante brandia um enorme machado pronto para atacar. "Eu sou Elian, um morador de Vales", disse o menino com a voz hesitante. "Estou em busca da bruxa Morwen. Preciso falar com ela." O gigante gargalhou, mostrando seus dentes assustadores. "Morwen não recebe visitantes. Ela odeia os humanos e não hesitará em destruí-lo." Elian sabia que precisava encontrar uma maneira de convencer o gigante a deixá-lo passar. Lembrou-se de uma história que sua avó costumava contar sobre um gigante que amava flores. Talvez, pensou Elian, o gigante de pedra também tivesse um lado sensível. "Eu trouxe um presente para você", disse Elian, tirando uma das plantas luminosas de sua mochila. "Esta planta é especial. Ela irradia luz e esperança. Acho que você vai gostar." O gigante olhou para a planta luminosa com curiosidade. Seus olhos vermelhos brilharam com um tom mais suave, e um sorriso hesitante se formou em seu rosto de pedra. "Nunca vi nada parecido", disse o gigante com a voz surpresa. "É realmente muito bonita." Elian aproveitou a oportunidade para se aproximar do gigante. "Eu sei que você é um guardião da Floresta Sombria", disse Elian com a voz gentil. "Você protege este lugar de pessoas maldosas, mas eu não sou uma ameaça. Eu só quero falar com Morwen e pedir que ela desfaça a maldição que lançou." "Sobre Vales." O gigante ponderou por um momento, olhando para a planta luminosa e para o rosto sincero de Elian. Finalmente, ele suspirou e abaixou seu machado. "Eu vou deixá-lo passar", disse o gigante com a voz grave. "Mas tome cuidado. Morwen é uma mulher poderosa e imprevisível. Se ela sentir que você é uma ameaça, não hesitará em destruí-lo." Elian agradeceu ao gigante e seguiu em frente, sentindo-se aliviado por ter superado o primeiro obstáculo de sua jornada. Mas ele sabia que os perigos da Floresta Sombria estavam apenas começando. A cada passo, ele se aproximava do covil da bruxa Morwen, o lugar onde a escuridão reinava em sua plenitude. Avançando cada vez mais adentro da Floresta Sombria, Elian sentia o ar se tornar mais pesado, carregado de uma energia densa e opressiva. As árvores se curvavam sobre ele como espectros silenciosos, e o chão se tornava irregular e traiçoeiro. O mapa de sua avó, embora impreciso, o guiava em direção ao coração da floresta, onde, segundo as lendas, se encontrava a caverna de Morwen. Após o encontro com o gigante de pedra, Elian se sentia mais cauteloso. Sabia que a floresta estava repleta de armadilhas e ilusões, criadas para proteger Morwen de intrusos indesejados. A cada passo, ele observava atentamente o chão, procurando por sinais de perigo. Em determinado momento, Elian se deparou com um riacho de águas escuras e turvas. A margem oposta parecia distante, e a correnteza era forte e implacável. Elian sabia que precisava atravessar o riacho para continuar sua jornada, mas hesitou, sentindo um pressentimento sinistro. Enquanto ponderava sobre como atravessar o riacho, Elian ouviu um sussurro suave e melódico. "Precisa de ajuda, pequeno viajante?" perguntou a voz com um tom sedutor. Elian olhou ao redor, procurando a origem da voz. De repente, uma figura esguia e elegante emergiu das sombras. Era uma mulher de beleza exótica, com cabelos longos e negros que esvoaçavam ao vento e olhos verdes penetrantes que pareciam ler sua alma. Ela vestia um vestido esvoaçante feito de folhas e flores e em suas mãos segurava uma flauta de madeira. "Eu sou Lyra, uma ninfa da floresta", disse a mulher com um sorriso encantador. "Eu posso ajudá-lo a atravessar o riacho. Basta seguir minha melodia." Elian se sentiu aliviado por encontrar ajuda, mas algo em Lyra o deixava desconfiado. Sua beleza era excessiva,
quase irreal, e seus olhos transmitiam uma sensação de astúcia e engano. "Obrigado, Lyra", disse Elian com a voz hesitante. "Mas eu não quero incomodar. Acho que posso encontrar uma maneira de atravessar o riacho sozinho." Lyra riu, revelando dentes brancos e afiados. "Não seja tolo, pequeno viajante. Você não pode atravessar o riacho sozinho. A correnteza é muito forte e as águas são traiçoeiras. Se você tentar, certamente se afogará." Elian sabia que Lyra estava certa. Ele não tinha outra opção a não ser aceitar sua ajuda. "Tudo bem, Lyra", disse Elian com a voz resignada. "Eu aceito sua ajuda, mas por favor, não me machuque." Lyra sorriu, satisfeita com a resposta de Elian. Ela ergueu sua flauta e começou a tocar uma melodia hipnotizante. A música era suave e envolvente, convidando Elian a relaxar e se deixar levar pela correnteza. Elian sentiu-se estranhamente atraído pela melodia de Lyra. Seus sentidos começaram a se embotar e sua mente se tornou confusa. Ele sentiu um desejo irresistível de se entregar à magia da ninfa e esquecer todos os seus problemas. De repente, Elian lembrou-se das plantas luminosas que carregava em sua mochila. Ele sabia que precisava se manter focado e resistir à influência de Lyra. Com um esforço sobre-humano, ele tirou uma das plantas luminosas de sua mochila e a segurou em suas mãos. A luz da planta brilhou intensamente, dissipando a névoa mágica que o envolvia. Elian sentiu sua mente se clarear e sua determinação se fortalecer. Ele percebeu que Lyra estava tentando enganá-lo, usando sua música para levá-lo para as profundezas do riacho, onde certamente se afogaria. "Eu sei o que você está tentando fazer, Lyra", exclamou Elian com a voz firme. "Você está trabalhando para Morwen, tentando me impedir de chegar até ela." Lyra ficou furiosa ao ser descoberta. Seus olhos verdes se tornaram vermelhos de raiva, e sua voz se transformou em um rosnado ameaçador. "Você é mais esperto do que eu pensava, pequeno viajante", disse Lyra com a voz venenosa. "Mas isso não vai mudar nada. Você nunca chegará a Morwen." Lyra ergueu suas mãos e invocou uma tempestade de espinhos que se lançaram em direção a Elian. O menino se esquivou habilmente, protegendo-se com sua mochila. Ele sabia que não podia lutar contra Lyra. Precisava encontrar uma maneira de escapar de sua armadilha. Lembrando-se de uma passagem dos livros de sua avó, Elian descobriu que as ninfas da floresta eram vulneráveis ao som de sinos. Sem hesitar, ele tirou um pequeno sino de prata de seu bolso e o tocou com força. O som do sino ecoou pela floresta, perturbando a melodia de Lyra e enfraquecendo seus poderes mágicos. A ninfa gritou de dor, cobrindo seus ouvidos com as mãos. Aproveitando a oportunidade, Elian correu em direção à margem oposta do riacho, pulando sobre pedras e raízes. Lyra, enfraquecida pelo som do sino, não conseguiu impedir Elian de escapar. O menino chegou à margem oposta, exausto e ferido, mas vitorioso. Olhando para trás, viu Lyra desaparecer nas sombras, jurando vingança. Elian respirou fundo, sentindo-se aliviado por ter escapado da armadilha de Lyra. Mas ele sabia que os perigos da Floresta Sombria ainda não haviam terminado. A caverna de Morwen estava próxima, e ele precisava se preparar para o confronto final. Com o coração cheio de esperança e determinação, Elian continuou sua jornada, guiando-se pela luz das plantas luminosas e pela força de sua fé. Ele sabia que com a ajuda de seus aliados e a bênção das estrelas, ele seria capaz de convencer Morwen a desfazer a maldição e trazer a luz de volta a Valis. Após horas de caminhada, Elian finalmente avistou a entrada da caverna de Morwen. Era uma abertura escura e sinistra, que exalava um ar frio e repulsivo. Elian respirou fundo, reuniu toda a sua coragem e adentrou na escuridão, pronto para enfrentar seu destino. No interior da caverna, Elian encontrou um salão amplo e cavernoso, iluminado por tochas bruxuleantes que lançavam sombras dançantes nas paredes. No centro do salão, sentada em um trono de pedra, estava Morwen, a bruxa que havia amaldiçoado Valis. Morwen era uma mulher de idade avançada, com cabelos brancos e emaranhados e um rosto enrugado, marcado pelo tempo e pela amargura. Seus olhos, outrora verdes e brilhantes, agora eram opacos e sombrios.
Ela vestia um robe preto esfarrapado e segurava um cajado de madeira retorcida. Elian aproximou-se de Morwen com cautela, sentindo o poder da bruxa emanar de seu corpo. Morwen, disse Elian, com a voz firme. Eu sou Elian, um morador de Vales. Eu vim aqui para pedir que você desfaça a maldição que lançou sobre o meu vilarejo. Morwen olhou para Elian com desdém, soltando uma gargalhada estridente que ecoou pelas paredes da caverna. Você é tolo em pensar que eu vou ajudá-lo, garoto, disse Morwen com a voz rouca e malévola. Eu odeio Vales e todos os seus habitantes. Eles me trataram injustamente e me condenaram à solidão eterna. Eu nunca vou perdoá-los. Elian sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras de Morwen. Ele sabia que seria difícil convencê-la a mudar de ideia, mas ele não estava disposto a desistir. Ele precisava tentar por Vales, por sua família e por todos aqueles que viviam na escuridão. Elian respirou fundo, buscando dentro de si a força para enfrentar a amargura e o rancor que emanavam de Morwen. Ele sabia que não poderia convencê-la com palavras de ódio ou ameaças. Precisava tocar em seu coração, despertar a bondade adormecida que ele acreditava ainda residia em seu interior. Morwen, eu entendo sua dor e sua raiva, começou Elian com a voz calma e sincera. Sei que você foi injustiçada e que sofreu muito nas mãos dos moradores de Vales, mas eu acredito que o ódio só gera mais ódio e a vingança nunca traz a verdadeira paz. Morwen olhou para Elian com desconfiança, franzindo a testa. Você não sabe do que está falando, garoto, disse Morwen com a voz áspera. Você não sabe o que é ser traído e abandonado por aqueles que você mais amava. Elian aproximou-se, um pouco mais de Morwen, segurando em suas mãos uma das plantas luminosas. Eu sei que não posso imaginar a profundidade da sua dor, Morwen, disse Elian com a voz gentil, mas eu sei que a escuridão não é a solução. A escuridão só alimenta o medo e a desesperança. A luz, por outro lado, traz a esperança e a alegria. Elian ergueu a planta luminosa em direção a Morwen, deixando que a luz suave e celestial banhasse o rosto da bruxa. Morwen hesitou por um momento, como se estivesse receosa de tocar na luz. Mas aos poucos, sua expressão se suavizou, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu me lembro da luz, sussurrou Morwen com a voz embargada pela emoção. Eu me lembro das estrelas, elas eram tão lindas. Elian sentiu que estava conseguindo romper a barreira de ódio que protegia o coração de Morwen. Ele precisava continuar, mostrar à bruxa que ainda existia beleza e bondade no mundo. Morwen, Vales mudou, disse Elian com a voz esperançosa. As pessoas aprenderam com seus erros e se arrependem do que fizeram com você. Elas querem que a luz volte a brilhar em suas vidas. Por favor, dê a elas uma segunda chance. Morwen desviou o olhar de Elian, como se estivesse lutando contra seus próprios demônios. Eu não sei se consigo perdoar, disse Morwen com a voz hesitante. Eu sofri muito. A dor ainda é muito forte. Elian ajoelhou-se diante de Morwen, segurando suas mãos enrugadas e frias. Morwen, eu sei que é difícil, disse Elian com a voz suplicante. Mas eu acredito que você é capaz de superar a dor e encontrar a paz. Você é uma mulher poderosa e sábia. Use seus poderes para o bem, para trazer a luz de volta a Vales. Morwen olhou para Elian com seus olhos marejados, vendo em seu rosto a sinceridade e a compaixão que há muito haviam desaparecido de sua vida. De repente, a bruxa desabou em lágrimas, liberando toda a dor e a amargura que havia guardado em seu coração por tantos anos. Elian abraçou Morwen com ternura, consolando-a como se fosse sua própria avó. Ele sabia que a cura de Morwen era a chave para a libertação de Vales. Após um longo tempo, Morwen se acalmou e enxugou as lágrimas. Eu vou fazer isso, Elian, disse Morwen com a voz fraca, mas decidida. Eu vou desfazer a maldição, mas preciso da sua ajuda. Elian sorriu, sentindo uma onda de alívio e alegria percorrer seu corpo. Eu farei tudo o que puder, Morwen, disse Elian com a voz entusiasmada. Morwen explicou que, para desfazer a maldição, precisaria realizar um ritual ancestral, utilizando um antigo artefato mágico que estava escondido em um lugar secreto da caverna.
Elian se ofereceu para ajudá-la a encontrar o artefato, e juntos eles se aventuraram pelos corredores escuros e labirínticos da caverna. Após horas de busca, eles finalmente encontraram o artefato, um cristal brilhante que pulsava com uma energia poderosa. Morwen pegou o cristal em suas mãos e começou a entoar palavras mágicas em uma língua antiga. O cristal começou a brilhar intensamente, liberando uma onda de energia que se espalhou por toda a caverna. Elian sentiu um tremor percorrer seu corpo, como se estivesse sendo banhado por uma força divina. De repente, um raio de luz surgiu do teto da caverna, rasgando a escuridão e iluminando o salão com um brilho celestial. A luz se intensificou gradualmente, até que toda a caverna ficou inundada por uma claridade ofuscante. Elian fechou os olhos, protegendo-se da luz intensa. Quando ele os abriu novamente, percebeu que a caverna havia se transformado em um jardim exuberante, repleto de flores e plantas de todas as cores. Morwen estava de pé ao seu lado, com um sorriso radiante no rosto. "Está feito, Elian", disse Morwen com a voz cheia de alegria. "A maldição foi desfeita. As estrelas estão voltando para Valis." Elian correu para fora da caverna, ansioso, para ver o céu noturno. Ao sair, ele se deparou com uma visão deslumbrante. A abóbada celeste estava repleta de estrelas cintilantes que brilhavam com uma intensidade nunca antes vista. Elian sentiu um nó se formar em sua garganta e lágrimas de alegria correram pelo seu rosto. Ele havia conseguido. Ele havia trazido a luz de volta a Valis. A notícia do retorno das estrelas se espalhou rapidamente pelo vilarejo. As pessoas saíram de suas casas e se reuniram na praça principal, maravilhadas com a beleza do céu noturno. Em meio à multidão, Elian encontrou seu pai, que o abraçou com força com os olhos marejados. "Você conseguiu, Elian", disse o pai com a voz embargada pela emoção. "Você provou que a esperança pode vencer a escuridão." Naquela noite, Valis celebrou o retorno das estrelas com uma festa inesquecível. As pessoas cantaram, dançaram e contaram histórias ao redor da fogueira, celebrando a magia da vida e a força da esperança. Morwen, que havia sido convidada para a festa, foi recebida com carinho e respeito pelos moradores de Valis. Ela havia se tornado uma heroína, um símbolo de redenção e transformação. A partir daquele dia, Valis nunca mais foi o mesmo. A escuridão havia desaparecido, dando lugar à luz e à alegria. Elian, o menino que plantava estrelas, se tornou uma lenda, um exemplo de coragem, determinação e fé. E assim a história do menino que plantava estrelas se tornou uma inspiração para todas as gerações futuras, lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança sempre pode florescer e trazer a luz de volta ao mundo.